Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. O medo de uma guerra generalizada no Oriente Médio aumentou com o bombardeio do Irã contra alvos militares americanos no Iraque durante esta madrugada. Os ataques ocorreram horas depois do enterro do general iraniano Qassem Soleimani, assassinado num bombardeio americano na semana passada no Iraque. As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. O mundo está à beira de uma guerra de grandes proporções? Olha, na terça-feira, dia 7, mísseis iranianos atingiram uma base militar usada pelos Estados Unidos no Iraque. Foi, de acordo com o próprio Irã, uma resposta à morte do general iraniano Qassem Soleimani, que aconteceu na semana anterior, você sabe, ele que foi assassinado em um ataque comandado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Soleimani made the death of innocent people his sick passion. Today we remember and honor the victims of Soleimani's many atrocities, and we take comfort in knowing that his reign of terror is over. Muita coisa ainda está se desenrolando neste assunto. Tem uma série de perguntas, mas e as respostas, sobre o que pode acontecer? Aqui nesse episódio especial do 15 Minutos, vamos entender mais desse assunto e para isso eu chamei aqui mais uma vez o Felipe Figueiredo, ele que é formado em História, professor, colunista aqui da Gazeta do Povo, titular de 2 podcasts, o Xadrez Verbal e o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Felipe, obrigado por atender a gente aqui no 15 Minutos, tudo bem? Oi, Márcio, tudo bem? Eu que agradeço o convite e bora falar aí sobre a questão do Oriente Médio. Pois é, e aí a primeira pergunta que eu faço, acho que muita gente está se fazendo desde o ataque que matou o general Qassem Soleimani, é o seguinte: o mundo está mais inseguro, será que desde o episódio, ou é um exagero isso que se fala em relação à guerra, a possibilidade de guerra de proporções até mundiais, hein, Felipe? Olha, eu acredito, Márcio, que é uma questão, eu não vou dizer de exagero, porque a morte do Soleimani, de fato, ela traz um componente de tensão nova. Só que ela é mais um capítulo numa história que já estava decorrendo. Você tem uma tensão regional, uma disputa entre Irã e Arábia Saudita que se desenrola por anos. Você tem uma tensão extra-regional entre Irã e Estados Unidos que se desenrola por décadas. E a morte do Soleimani é um capítulo dessa grande história. É muito improvável que desemboque numa guerra em larga escala, numa guerra deflagrada, pelo menos nesse momento, por uma série de motivos, O principal deles, que é algo muito importante, acho, de lembrar para as pessoas, foi até tema de uma coluna minha em maio, aqui na Gazeta, é que o Irã, por mais que para muita gente o Irã, seja lá uma coisa distante, entre aspas, exótica, ele é um país muito grande, territorialmente grande. Ele é 2 vezes o tamanho do Iraque, Ele é um país que tem uma população relativamente grande também. Ele é um país que tem um complexo militar tecnológico nativo, desenvolvido pela necessidade derivada dos embargos internacionais, especialmente pelos Estados Unidos, desde 1979, com a Revolução Iraniana. Então, o Irã não é um país em que você consegue facilmente invadir e ocupar. O Irã seria uma tarefa mais ingrata do que o Afeganistão, muito mais ingrata do que o Afeganistão. Então, esse é um dos primeiros motivos. Agora, o que provavelmente vai acabar acontecendo é um recrudescimento do cenário que já acontece, que é uma disputa entre esses países nos países da região. Então, tanto que assim, a morte do Qassem Soleimani foi em território iraquiano e a retaliação iraniana foi em território iraquiano. O Iraque hoje ele está à beira de uma guerra civil
por entre forças pró-Arábia Saudita e forças pró-Irã, até devido à complexidade, à variedade da sociedade iraquiana. Então, nós estamos mais perto de ter mais conflitos na região, dentro do Iraque, dentro do Líbano, e não perto de um conflito global, de uma possível terceira guerra mundial, alguma coisa assim. Um tumulto provocou a morte de dezenas de pessoas hoje de manhã no funeral do general Qassem Soleimani. O funeral, com o cortejo acompanhando o corpo de Qassem Soleimani, chegou nesta terça-feira a Kerman, no sudoeste do Irã. É a cidade natal do general, onde o sepultamento deve ocorrer no cemitério dos mártires. Bom, ô Felipe, muita gente também falou e a gente acompanhou aí todas as informações, inclusive a tragédia lá da morte de pessoas, tamanha a comoção popular que foi criada lá no Irã com a morte do general Qassem Soleimani. Quando eu falei da morte das pessoas, é no funeral, na cerimônia lá, né? Não eram pisoteados. Pois é, tamanha, né, a mobilização e as milhares, milhões talvez de pessoas que participaram. Isso dá uma dimensão, e eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre isso, né? De quão importante era essa figura que foi tão emblemática, esse capítulo novo nessa disputa que acontece há tanto tempo, né? Mas a importância que tinha exatamente esse general Qassem Soleimani. Então, sobre a mobilização popular, você tem dois componentes nisso, né? Um deles é que é importante lembrar que você tem ali uma figura muito ligada ao Estado, um Estado, né, autoritário. Então, esse próprio Estado vai criar condições para uma grande mobilização para aproveitar politicamente, simbolicamente, né, do que eles vão chamar de um martírio, né, do Soleimani. Então, você tem ali não apenas uma mobilização popular, mas você também tem uma mobilização do aparato de Estado, incluindo aí pessoas que foram para as ruas coagidas a isso. Embora, ao mesmo tempo, é importante frisar que você tem instâncias recentes de manifestações populares no Irã e que não chegaram no tamanho dessas mobilizações. É importante colocar, então, que você tem uma ação do Estado, mas não apenas isso. Tá? Você teve também uma mobilização popular. Por quê? Aí entra a segunda questão. O Qassem Soleimani, ele era uma figura que ele tinha um alcance bastante grande na sociedade iraniana, embora ele não fosse um personagem unânime, né? A oposição iraniana, né, não gosta dele. Ele, na década de 1990, teve um papel em reprimir protestos estudantis no Irã, então não é assim que todo mundo achava ele um cara bonzinho, mas ele tinha uma relevância nacional como um herói de guerra. Um herói de guerra não apenas recentemente, quando ele era já general, articulador da Força Quds, articulador dessa política de proxies pelo Oriente Médio. Mas ele foi um herói de guerra da guerra Irã-Iraque, que é um episódio muito traumático na história recente do Irã, que é visto como uma espécie, fazendo ali uma analogia, mas uma espécie de guerra de independência do Irã contemporâneo. Né? O Irã foi atacado pelo Iraque, o Iraque tinha muito mais apoio internacional, você teve ali o uso de armas químicas pelo Iraque, você teve centenas de milhares de mortos e feridos, e não mudou um centímetro de fronteira, né? Foi uma guerra completamente estúpida, né? Como se todas não fossem, mas essa foi mais especial. E ele tinha 20 e poucos anos na época da guerra, liderou uma divisão, se tornou uma figura muito prestigiada por conta do seu papel na guerra Irã-Iraque. Desde então ele tinha uma aura ali de herói nacional. Então isso colaborou para esse cenário dessa mobilização em torno da morte dele, que, repito, para o regime vai ser bastante explorada simbolicamente. اللهم إنهم محتاجون إلى بدمائهم. Os Estados Unidos têm dito, Felipe, que o Soleimani era um terrorista, né? Eu classificava já ele como um terrorista. The number one terrorist anywhere in the world.
Qasem Soleimani. Nesse sentido, é um erro ou não é a gente traçar algum tipo de paralelo, por exemplo, com as mortes do Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, ou mais recentemente do Abu Bakr al-Baghdadi, lá, o líder do autoproclamado Estado Islâmico, hein? Então, os Estados Unidos classificavam o Soleimani como um terrorista, especialmente pelo fato de dele ser o líder da Força Quds, né, que era a divisão de inteligência, a divisão de operações exteriores da Guarda Revolucionária Iraniana, e por sua vez são duas organizações que os Estados Unidos classificam como terroristas, né? Então era até um desdobramento lógico, digamos assim, né? Se você tem uma organização que eu classifico de terrorista, eu vou classificar o líder dessa organização como terrorista. A classificação como terrorista, ela tem duas possibilidades, né? Ela é feita por um país, então você vai ter muitas vezes organizações que um país declara terrorista e outro país não declara, não reconhece assim. Então é o caso da Força Quds, é o caso da Al-Qaeda, da Al-Qaeda não, é o caso do Hezbollah, é o caso das Farc, né? Que você vai ter países que classificam, outros que não. E você tem um outro caminho, que é a classificação assim pelo Conselho de Segurança da ONU, e que aí basicamente todos os países concordam pelo aspecto terrorista, pelo aspecto extremista e violento daquele grupo, e aí você tem uma mobilização maior em relação a, por exemplo, sanções financeiras, esse tipo de coisa, que é o caso, por exemplo, da Al-Qaeda, é o caso de algumas seitas apocalípticas japonesas, tá? Então, quando a gente faz essa comparação, primeiro, ela acaba sendo uma classificação de terrorismo feita por um país, que é seguida por alguns outros. Não é uma classificação universal, como são as do Conselho de Segurança da ONU. Segundo, aí entra um pouco até aquela subjetividade, né? Aquela famosa frase, né? O terrorista de um é o herói do outro. Sim. Só que, no caso do Soleimani, você tem relações dele com o que a gente chama de terrorismo, né? Principalmente, ele provavelmente está ligado ao atentado da AMIA, em Buenos Aires, na década de 1990, contra a associação, né, israelita de Buenos Aires, que deixou dezenas de judeus mortos. É um caso que até hoje você tem repercussões, né? Recentemente a gente teve o promotor argentino que, entre aspas, apareceu suicidado, né? Que estava investigando o caso. Então, por um lado, essa discussão do terrorismo é uma discussão cabível, é uma discussão que se coloca. Por outro lado, é difícil comparar ele com figuras como Bin Laden, como o al-Baghdadi, porque você não teve esse cortejo fúnebre que você teve pelo Soleimani e pelo Bin Laden, por exemplo. Bin Laden e o al-Baghdadi, eles eram párias internacionais. Eles poderiam ter apoios de países, de grupos, de organizações, financiamento, mas tudo feito por debaixo dos panos. O Bin Laden, ele foi morto e nenhum país declarou luto oficial por isso, nenhum país reivindicou os restos mortais, eram párias internacionais. Não é o caso do Soleimani. O Soleimani era um cara ligado a um aparato de um Estado. O Soleimani, ele tinha ali autoridade, uma das principais autoridades para falar pelo Estado iraniano. Então você tem todo um desdobramento muito diferente. Você vai ter países lamentando a morte dele, ou então, se não lamentando a morte do indivíduo, lamentando a ação que levou à morte dele. Então, por um lado, nós podemos discutir o caráter terrorista ou não da Força Quds. Por outro lado, é muito difícil comparar com essas figuras, porque ele não era um par internacional. Certo. Bom, por enquanto de reação iraniana, a gente teve aí esse bombardeio à base americana no Iraque, e como você ressaltou, até aconteceu também no Iraque, né, a reação iraniana. Nessa quarta-feira, o presidente Donald Trump falou que parece que o Irã estaria recuando. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world.
ameaçou a possibilidade de novas sanções econômicas. O que fica em aberto, penso ainda é isso, né, Felipe? Saber qual vai ser o tamanho das reações, até porque muitas das pessoas que foram às ruas nas cerimônias de homenagem ao general Soleimani cobraram, muitos iranianos, essa questão da vingança e da reação. Olha, Márcio, a impressão que eu tenho, inclusive, né, pela própria resposta do Donald Trump e por sinais que foram dados pelo próprio Estado iraniano ontem, é de que essa, entre aspas, represália iraniana com os ataques de foguetes a algumas bases localizadas no território iraquiano que não deixaram vítimas, né, ou seja, foram ataques muito bem, provavelmente muito bem calculados para esse efeito, foi uma espécie de satisfação pública, né, de você falar, olha, aqui retaliamos, lançamos mísseis contra os americanos, né, então essa parte mais pública está feita. Então é muito improvável que nós tenhamos uma escalada, como eu disse, mais pública. Por outro lado, por debaixo dos panos, a situação ainda vai continuar um pouco mais tensa. O que eu quero dizer com por debaixo dos panos? Estou falando, por exemplo, de cyberataques, de algum ataque localizado contra representações dos Estados Unidos pela região ou contra agentes dos Estados Unidos na região. Estou falando de ataques via grupos ligados ao Irã, ou seja, não mais algo ligado diretamente ao Estado iraniano, porque o que nós tivemos foram ataques de mísseis, ataques que não foram feitos ali por um grupo de fundo de quintal. Agora estou falando de, por exemplo, de eventualmente o Hezbollah realizar alguma coisa, lembrando que um dos maiores ataques contra os Estados Unidos na região foi realizado pelo Hezbollah num bombardeio em Beirute, na década de 1980, num ataque à bomba em Beirute. Então, é muito provável que essa situação de tensão continue por debaixo dos panos, até porque aí entra uma coisa que é interessante de ter em mente, que é essa tensão, esse cenário, esse clima de ameaça, de ameaça iminente, faz parte da retaliação. Então, mesmo que eu não faça nada, você tirar a segurança do outro, você tirar a paz de operações do outro já faz parte da minha represália. Você, no mínimo dos mínimos, né, além da paz de espírito dos indivíduos, você aumenta, por exemplo, os gastos, né, dos Estados Unidos com procedimentos de segurança, que vão ter que deslocar tropas para lá e para cá, aumentar aparato de segurança de diplomatas, de enviados políticos. Então, esse próprio clima de ameaça iminente é, por si, uma forma de resposta de represália, mesmo que não venha a acontecer nada. Vamos acompanhar então, e claro, você que ouve aqui 15 minutos, mais sobre tudo isso, pode acompanhar também nas colunas do Felipe Figueiredo aqui na Gazeta do Povo. Felipe, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Márcio, e estamos aí ao dispor. Terminando aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Eu lembro que a produção do 15 Minutos tem a participação da Maria Scrocaro, do Moreno Valério e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!